Minha irmã incentivou minha esposa a me trair, eu destruí as reputações de ambos e cortei contato com eles. Eu, 32 anos, homem, estou casado com minha esposa Addison, 32 anos, há 10 anos. Nós nos conhecemos desde crianças e começamos a namorar no ensino médio. Nos casamos bem cedo, foi relativamente impulsivo, mas antes de eu descobrir a verdade sobre ela, estava tudo bem. Não tinha arrependimentos. Só tenho arrependimentos agora que sei tudo que ela fez. Acho que a maior parte do nosso relacionamento foi boa até que tudo saiu do controle. Quero dizer, nos conhecemos toda a vida e, por isso, quase não tínhamos grandes mal-entendidos. Havíamos aprendido um sobre o outro consideravelmente, e isso foi parte do motivo pelo qual até propus que começássemos a namorar quando começamos. Sou fã de seu parceiro sendo alguém que poderia passar por seu melhor amigo. Ela parecia isso na época, e mesmo no fundo do nosso casamento, ainda parecia. É por isso que dói tanto que ela me traiu. O que torna tudo pior é como ela me traiu, especialmente porque ela não foi a única que me fez de bobo. Para entender tudo, você precisa saber um pouco de contexto sobre o nosso casamento. Ambos fomos criados muito religiosos, o que provavelmente contribuiu para nos casarmos tão jovens. Enquanto minha fé diminuiu bastante, Addison praticamente abandonou a religião completamente. Não foi ótimo no começo, mas eu a amava pelo que ela era e aceitei sua decisão. Na real, isso não causou tanto atrito quanto você imaginaria, até porque eu também não era mais tão devoto quanto antes. Por causa das nossas raízes religiosas, fomos bons filhos. Não saíamos com outras pessoas nem nos divertíamos na juventude, especialmente na faculdade, onde tinha tantas chances para isso. Quando Addison se tornou irreligiosa, ela começou a sugerir coisas mais ousadas na cama, e na maior parte do tempo, isso não era problema. Claro, algumas coisas eram meio estranhas, mas eram entre marido e mulher, então não era tanta coisa para mim. Tentamos várias coisas, mas tive que rejeitar ela em algumas ocasiões, como quando sugeriu que fizéssemos um trio e, claro, ela queria estar com outro homem. Eu disse que isso nunca ia acontecer, e fico feliz que ela não insistiu mais do que isso. Mas, em outra ocasião, quando fomos fazer um cruzeiro, ela disse que conheceu um casal que era swinger e que poderíamos tentar nos divertir com eles. Rejeitei também e fiquei de olho nela pelo resto do cruzeiro. Isso meio que quebrou o clima para mim, porque acho que a intimidade pode ser perfeita e empolgante o quanto você quiser, sem precisar de terceiros. Depois daquele cruzeiro, decidi conversar sério com ela para entender que tipos de coisas ela estaria aberta a experimentar na cama, principalmente as que ela realmente queria tentar. Disse que só queria ouvir coisas que pudessem ser feitas entre nós dois, deixei claro naquele dia que não tinha interesse em tentar algo com mais ninguém. Ela era a única mulher com quem estive assim, e não fazia sentido querer mais. Mas, mesmo sem ela dizer, eu senti que isso não era o que ela queria. Parecia que ela queria experimentar com outras pessoas, e isso era algo que me recusei a aceitar. Depois disso, as coisas pareciam estar bem. Continuamos a dormir juntos, experimentamos várias coisas novas. Algumas foram ótimas, outras, desastres. Mas, no final, estávamos dando um tempero na relação, e isso começou a me fazer sentir seguro, porque ela estava gostando também. Não sei se ela foi a única responsável por tudo dar errado, mas a situação piorou demais no momento em que minha irmã veio ficar conosco por alguns dias. Ela sempre foi a ovelha negra da família. Mesmo quando éramos muito religiosos, ela se declarou ateia. Isso foi lá pelos dias da adolescência. Ela fez piercing antes de sair da casa dos meus pais, fez tatuagem assim que saiu de lá. Não quero dizer que a vida dela seja horrível, mas ela certamente tomou algumas decisões ruins aqui e ali. E, por causa disso, ela não está onde deveria na vida. É minha irmã mais velha, estou falando dela. Ainda a amo, apesar de tudo, e ela é uma pessoa incrivelmente divertida de estar por perto, se não for até demais. Quando ela disse que queria ficar alguns dias na nossa casa, perguntei para minha esposa e ela topou. Então, fomos preparar as coisas. O problema real começou quando ela chegou. Não foi como se ela fosse uma ruim hóspede, porque não foi, nossos pais nos criaram com bons modos. Mesmo rebelde, ela não era alguém que comia com a boca aberta ou bebia direto do leite. O problema foi que ela e minha esposa conversaram demais. Elas sempre se deram bem, mas considerando que não se viam há uns 2 anos, achei estranho como eu escutava várias vezes a conversa delas voltando para a intimidade. Podiam estar falando de livros, filmes ou pessoas do mundo real. E, quando se cansavam dessas conversas, uma delas falava de como alguém era atraente ou do corpo de alguém. Era de enlouquecer estar por perto. Não acho que sou o homem mais bonito do mundo, me daria um 7. Então, ouvir isso repetidamente não é agradável, ainda mais quando fica vulgar. Pode ser que eu me importe, não ligo. Mas você não quer imaginar o que sua esposa faria com um cara famoso se desse chance. Trabalho na construção civil e estou economizando para abrir meu negócio. Então,
Costumo trabalhar o máximo de horas possível. Addison fica tranquila com isso porque tudo é pelo nosso futuro. Então, sacrificando umas horas extras aqui e ali, não vejo problema. Um dos últimos dias em que minha irmã ficou aqui, entrei em casa depois do trabalho e percebi que elas tinham estado conversando sobre algo que eu não devia ouvir. Peguei um segundo de vozes abafadas antes de ficarem em silêncio. Quando me viraram, começaram a agir estranho. Notei que elas estavam bebendo vinho, então achei que alguma coisa tinha acontecido. Mas acabei deixando passar isso, focando em outras coisas naquela noite. Agora, pensando bem, sei que aquele dia foi importante, porque quando minha irmã foi embora, teve um dia em que eu e a Addison assistíamos TV e apareceu uma notificação no celular dela. Ela não escondeu de mim na hora, parecia que tinha que ler primeiro. Mas, quando leu a prévia da mensagem, rapidamente virou o telefone de lado. O que acontece é que eu já tinha lido. Era da minha irmã, e se não me engano, dizia algo como: Ei, Addison, achei ótimo que você seguiu o meu conselho. Tenho certeza que agora você se sente muito melhor. E era só isso. Não tinha ideia do conselho que minha irmã deu para minha esposa, especialmente porque ela não tinha me contado nada. Então, de forma bem casual, perguntei o que minha irmã queria, para ver o que ela ia me contar. Ela enrolou um pouco as palavras, mas disse que tinha conversado com ela sobre começar o dia com afirmações positivas, e que ela tinha começado a fazer isso. Não consegui saber se ela estava mentindo ou não, mas não parecia coisa que minha irmã faria. Fiquei cético, não falei mais nada porque, de verdade, não tinha motivo para desconfiar tanto assim. Novamente, sei que minha irmã e minha esposa eram próximas, mas com o que aconteceu com a Addison, parecia que elas estavam demais juntas e isso não ia levar a coisa boa. Comecei a me preocupar que minha irmã estivesse tentando ficar com minha esposa. E aí, comecei a pensar que isso já podia ter acontecido enquanto ela estava aqui. Naquela noite, decidi-me convencer de que era melhor não ficar pensando nisso, e olhei o celular da minha esposa. Só fiz isso 2 vezes na nossa relação toda, uma antes de pedir ela em casamento. Mas, dessa vez, tive um pressentimento de que minha irmã estava querendo tentar alguma coisa com minha esposa, porque, por mais que elas estivessem babando por homens, minha irmã tinha uma orientação totalmente oposta. Sei disso com certeza, e com o quanto a Addison tinha vontade de algo com uma pessoa extra, achei que ela, estando tanto tempo com minha irmã, poderia estar curiosa. Nada disso era uma preocupação real até então, mas depois que olhei o celular, comecei a pensar demais. A pior parte é que, ao abrir o aparelho, não precisei procurar muito para encontrar o que temia. Só não previ exatamente como aquilo ia aparecer. Minha esposa não tinha sido íntima com minha irmã de nenhuma forma, pelo menos pelo que deu para ver nas mensagens. O que descobri foi que minha irmã e minha esposa tiveram uma conversa sobre nossa vida íntima, o que me deixou irritado, porque a última pessoa que quer que saiba dessas coisas é minha irmã. Nessa conversa, Addison comentou como eu estava sem graça, porque já estávamos juntos há um tempão. Ela disse que não pôde explorar outros caras na faculdade porque escolheu ser fiel, e que até na escola ela era religiosa demais para ficar com alguém. Segundo ela odiava ter perdido a chance de ser mais exploradora nesse sentido. Admitiu que por isso ela sempre tentava trazer uma nova pessoa para o nosso quarto. Minha irmã entrou na conversa e, com toda a razão, disse que propor um trio com outro cara era uma ideia idiota. Ao invés disso, aconselhou ela a procurar outra garota, para eu estar mais propenso a aceitar. E, se ele virar amigo, dá para convencer ele a fazer um MFM. Era muito chato como elas falavam de algo que deveria ser bem privado. Mas, se você não quer um trio, dá para fazer seu próprio negócio, não é difícil manter na privacidade. Depois disso, a mensagem quase morreu, até alguns dias depois. Quando olhei a hora, achei que minha esposa tinha voltado do trabalho, então elas tinham conversado pessoalmente. Na verdade, isso nem aconteceu no mesmo dia em que entrei nelas. Então, não sei exatamente quantas conversas privadas elas tiveram. No final, ficou claro que minha irmã não queria que ficasse registrado que ela tinha incentivado minha esposa a me trair, mas ela sempre foi bem liberal. Ela tentou ao máximo dizer aquilo de forma implícita, mas ficou claro também. Minha irmã estava incentivando minha esposa a me trair só porque ela não conseguiu a ação que queria na juventude. Apesar de tentarmos várias coisas, parecia que não era suficiente. Não era questão de ação na cama, mas de ela ter caído em desgraça comigo. O verdadeiro problema foi que a mensagem que vi foi minha irmã dizendo que ficou feliz por minha esposa ter seguido meu conselho e feito algo. E tudo o que precisou foi ela dizer, consegui, com umas figurinhas idiotas, para minha irmã entender. Foi aí que ela enviou a mensagem para elas. Minha esposa concordou que se sentiu ótima após me trair. Ela não tentou relacionar o ato comigo, mas pelo tom das mensagens, parecia que ela tinha feito algo por conta própria, como se fosse uma jogada de poder que não machucava ninguém. Mas, meu Deus, estou mais ferido do que nunca. E não para por aí, porque nem mesmo tentei bolar um plano de vingança. Confrontei ela na manhã seguinte.
Não tinha ânimo para algo elaborado, só queria entender por que ela fez isso. Encontrei ela quase começando o café, e perguntei por que ela tinha me traído. Ela parecia verdadeiramente chocada. Se ela negasse de coração, poderia até acreditar, mas ela só balançou a cabeça. Disse que não queria mentir, porque eu já sabia a verdade. Comecei a dizer que só tinha descoberto pelas mensagens, e ela foi ficando cada vez mais nervosa. Depois que compartilhei tudo que descobri, perguntei por que ela tinha que me trair tanto. Queria uma resposta, e que, independentemente do silêncio que ela tentasse, ela me dissesse a verdade. Não contei de onde tinha tirado a informação, e acho que ela achou que era minha irmã. Ela está mentindo? Foi a primeira coisa que ela disse. Perguntei de quem ela estava falando, e ela disse que era minha irmã. Nesse momento, fiquei bravo e não consegui fingir mais. Disseram que minha irmã não tinha me contado que eram as conversas dela mesma. Se eu tinha dito que sabia de tudo, mencionei a palavra sem graça, e isso deixou ela bem abaladíssima, porque percebeu que eu não estava blufando. Por mais bravo que eu estivesse, uma parte de mim só queria ouvir o que ela tinha a dizer. Conheci ela há tempo demais para simplesmente descartá-la. Queria ouvir o que ela tinha para falar, porque uma parte de mim esperava que aquilo fizesse sentido, e que eu pudesse voltar a tudo como era antes. Mas ela não dizia nada útil. Quanto mais insistia, ela acabou chorando. Não me impediu. Como ela não ia falar, comecei a pressionar. Disse que ela me traiu porque eu era chato e que ela tinha vontade de ter sido mais ousada na escola. Disse que estive lá, fazendo tudo por ela como marido, enquanto ela ficava triste por homens que nem conhecia, mas que gostaria de ficar com eles. Dissertei que ela era egoísta, que não considerou nem por um segundo meus sentimentos, apesar de todas as concessões que tentei fazer por ela. Em um momento, ela chorando e se recusando a falar, eu perdi a cabeça. Disse para ela sair de casa e não voltar mais. Ela nunca tinha me visto bravo antes, então sabia que não ia ajudar ela a falar alguma coisa. Só fez ela se fechar mais. Mas, olhando para trás, mesmo que isso tenha me irritado na hora, o bom é que ela se levantou chorando, foi arrumar umas coisas. Odeio como ela escolheu fazer isso tão facilmente, mas fico feliz que tenha feito, porque não estou querendo uma briga de traição para ela ficar na casa o máximo possível. Ela não voltou mais para casa desde então. Além de um dia, quando passou lá para pegar umas roupas, e mesmo assim, não quis conversar comigo. Essa fuga dela de assumir a responsabilidade é a minha maior irritação. Ela se recusa a admitir tudo. E, claro, não deixei minha irmã de fora. Liguei para ela algumas horas depois de Addison sair, e comecei a encher o saco dela por ser tão burra de incentivar minha esposa a me trair. Disse que tudo tinha desmoronado, e que eu sabia o papel que ela tinha nisso tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, e só disse que tinha sido um movimento muito egoísta da parte dela, e que estava muito arrependida. Soou arrependida, se for ser honesto, mas foi um pedido de desculpas fraco demais por ter destruído meu casamento, porque eu já tinha decidido que tinha acabado. Apesar de nossa história, eu sabia que o caminho tinha que terminar ali. A atualização atual é que começamos o processo de divórcio, e minha esperança é ficar com tudo que é meu e deixar ela com o que sobrar. Não quero que seja uma coisa longa e dolorosa, mas também não quero deixar ela com mais do que merece. Acho que devia compartilhar minha história aqui porque mudou a trajetória da minha vida, e mostra que você não deve confiar em ninguém, porque duas pessoas em quem confiei me traíram, e agora as coisas nunca mais vão ser as mesmas, e nada tem a ver com minhas próprias ações. Semanas atrás sobre minha esposa, que me traiu porque minha irmã incentivou ela a isso. Não tinha nada a ver comigo, porque eu não fui o marido negligente de jeito nenhum. Depois de investigar, descobri que as crenças liberais da minha irmã foram motivo dela achar que minha esposa deveria priorizar o prazer dela. Ela deixou que suas próprias crenças pesassem demais no nosso casamento. E minha ex-esposa idiota, que provavelmente quis me trair o tempo todo, finalmente tinha alguém incentivando ela. A única coisa é que ela não conseguiu passar a perna, porque vi as mensagens dela apontando o que estava acontecendo. Enfim, estou aqui para dizer que o divórcio foi concluído, e estou feliz com isso. Foi um processo difícil, mas, felizmente, há boas notícias. No final das contas, não precisei pagar pensão, e a divisão do dinheiro na conta conjunta foi quase metade para cada, já que nossa renda é parecida. Mas, com as provas da traição dela, saí na frente na questão da casa, e isso foi uma vitória enorme para mim. Não foi suficiente, no entanto. Queria machucá-la mais do que ela me machucou, e, mesmo sabendo que talvez não fosse totalmente possível, fiz o meu melhor para me vingar. Compilei os trechos mais relevantes das mensagens que copiei do telefone dela e contei para cada pessoa importante para ela o que ela tinha feito. Apesar de saber que ela não era mais tão religiosa, os pais e muita gente da família ainda achavam que ela era uma boa cristã. Estava preparado para destruir essa imagem. A melhor parte é que, de certa forma, consegui. Em poucos minutos,
Recebi respostas e até ligações de algumas pessoas. Algumas ficaram bravas, dizendo que eu deveria ter resolvido isso na privacidade, mas a maioria foi solidária e não acreditava que ela tinha feito aquilo. Estendi isso para alguns colegas de trabalho dela, cujos números eu tinha, porque sabia que o boato iria se espalhar. Ela me ligou cerca de 1 hora depois, e nem gritou. Estava choramingando bastante só perguntando por que eu tinha feito aquilo, principalmente depois que a gente já tinha se separado oficialmente. Não respondi, só escolhi dizer tão pouco quanto ela disse quando eu a confrontei sobre a traição. Ela acabou desligando, e foi uma sensação boa. Também não a excluí da minha irmã. Dei a ela a mesma atenção, contando para todos os parentes que pude sobre a parte dela na minha separação. Como ela sempre foi a ovelha negra, isso não ajudou. Ela até deu uma amenizada na imagem aos olhos da maioria, talvez por estarem acostumados com ela ao longo dos anos. Mas aproveitei para reverter tudo isso e mostrar o quão horrível ela é. Ela nem se deu ao trabalho de me ligar, só mandou uma mensagem dizendo foda-se. E isso me deixou até um pouco feliz. A melhor parte é que minha irmã viaja bastante, e eu ajudei ela financeiramente mais do que qualquer outro da família, só porque posso. Agora, a linha de apoio foi cortada, e ela vai ter que se virar sozinha daqui para a frente. Quero nada com ela pelo resto da vida. Até agora, a Addison não quis explicar o lado dela, provavelmente porque não vai ajudar em nada. Estou começando a me importar cada vez menos com tudo isso a cada semana que passa. E espero que um dia eu não me importe mais com nada disso. Agora que penso bem, vou bloquear ela completamente, não faz sentido a gente manter contato. E, se as coisas ficarem difíceis para ela, certamente não quero ser uma opção. É difícil perder alguém que você achava que ia passar o resto da vida com você. Mas a vida não é justa, e isso me foi mostrado claramente. Vou seguir em frente, viver minha vida e aproveitá-la ao máximo. Como é que alguém consegue entender um golpe duplo assim? Você realmente tentou, fez concessões, foi aberto, comunicou, até tentou algumas ideias mais loucas só para manter a faísca. E, de repente, você acaba sendo o chato, o sem graça. Isso faz sentido. Sua irmã entrou, passou uma noite toda falando de trios e antigas ficadas da faculdade, e do nada, seu casamento acabou. No final das contas, nada disso é sua culpa. Você foi sólido. Ela queria reviver uma fase de aventura que nunca teve e usar seu casamento como campo de testes.